Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de técnicas de correção de erro e medições. Eu sou o professor Elton e vou acompanhar vocês nessa aula da nossa disciplina de instrumentação industrial. Aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre o erro na instrumentação industrial. Basicamente, o que é o erro? O erro é a diferença entre um valor medido e um valor real. Esse valor real, ele pode ser um valor definido para um processo, como pode ser um valor obtido através de uma calibração. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que a gente tenha um termopar que foi colocado dentro de um banho térmico, e esse termopar que está sob calibração está indicando 40 graus. E aí a gente tem um padrão de referência, um termopar do tipo R ou S, que está marcando 40,2 graus. O valor de referência, o nosso valor real nesse caso, são os 40,2 graus do termopar de referência. E o valor medido são os 40 graus do nosso termopar. É importante a gente saber isso, porque a gente pode ter o erro vindo da calibração, mas a gente também pode ter o erro originado num processo. Vamos imaginar que a gente tem um processo industrial, que você tenha um manômetro conectado numa linha, e a pressão naquela linha tenha que ser de 20 kPa, por exemplo. É a pressão do sistema, e aquela pressão é determinada no sistema para ele funcionar adequadamente. E aí quando a gente vai lá coletar a leitura no manômetro, esse manômetro está indicando 18 kPa. A gente tem o valor medido, que são os 18 kPa do manômetro, e o valor real, o valor verdadeiro, que deveria ser 20, para aquele processo. Só para a gente ter a base do que é o valor real para a gente quando a gente for querer medir o erro. Importante para as medições precisas, para garantir que as medições sejam precisas nos processos industriais. Garantem qualidade e segurança nas indústrias. Um sensor de detector de fumaça, por exemplo, ele pode, se o erro dele for muito grande, ele pode ser acionado numa hora inapropriada, por alguma coisa mais simples. Às vezes a gente pode ter um processo industrial que tenha que funcionar, como a gente acabou de dizer, com uma determinada pressão, e se você tiver uma pressão, se o seu instrumento tiver um erro atribuído a ele, ele pode estar implicando que esse processo industrial não opere corretamente. Então tem vários fatores que a gente pode levantar aqui do quanto o erro, dependendo de qual o tamanho desse erro, ele é prejudicial para o processo industrial. E aqui os impactos dele, você tem perda de eficiência, você tem altos custos operacionais, porque em alguns casos, vamos levantar aqui a ideia de um forno de recozimento. Se for de recozimento tem que trabalhar a 1000 graus, e a gente tem lá o controlador de temperatura que está lá conectado, com um erro de 200 graus, por exemplo, para mais. Então, imagina que esse processo industrial vai estar lá sempre, enquanto a indústria está achando que o forno está a 1000 graus, ele está a 1200, na verdade. Porque ele está indicando 1000, mas quando você vai fazer o erro, a medição do erro dele, ele está a 1200, na verdade. 1200 é o equivalente a 1000. Isso gera uma série de problemas. Você está gastando mais energia, você pode estar reprovando matéria-prima, reprovando peça, porque você não começa a não entender por que na hora que você vai fazer determinados testes, essa peça é reprovada. Mas, claro, ela está cozendo mais do que deveria. Então tem uma série de fatores que é importante para a gente. E riscos e aplicações críticas, principalmente as aplicações médicas, clínicas, mas a gente também tem muito risco nas aplicações de processo. E quais são os tipos de erro que a gente tem comumente encontrado na instrumentação industrial? O erro sistemático é para a gente aquele erro, é o melhor erro que a gente pode encontrar no instrumento de medição. Por quê? Porque ele é previsível. Ele segue um padrão e pode ser corrigido. Porque nem sempre você vai descartar o seu instrumento. Nem sempre. A sua instrumentação industrial não necessariamente precisa ser descartada porque ela tem um erro. A gente vai aprender aqui que vocês vão entender que, dependendo do tamanho do erro, ele pode ser corrigido e o instrumento pode continuar em uso. Normalmente, desgaste, um ambiente ou método inadequado de uso pode estar gerando esse erro sistemático. Mas, seja qual for a causa, esse erro vai ser sempre igual, vai ser sempre conhecido, a gente vai ver daqui a pouco. O erro aleatório já é um erro imprevisível. É causado por fatores externos às variáveis. Minimizado estatisticamente com repetições, mas a gente deve
se atentar com ele, porque ele é imprevisível, ele pode surgir nas medições sem uma causa, sem uma razão bem explicada. Então a gente tem que ficar atento com ele. E o erro grosseiro é aquele erro que a gente nem encontra o erro grosseiro se a gente for procurar no vocabulário internacional. A gente não vai encontrar essa definição para o erro grosseiro, mas ele está presente. Erro humano, evitáveis com treinamento, por exemplo. Então, as empresas, elas, para mitigar essa questão do erro grosseiro, elas aplicam sessões de treinamento aos operadores, ao pessoal que vai lidar com a instrumentação industrial, para que eles evitem, né, ou para que eles tenham as técnicas necessárias para fazer a medição do erro. Imagine o termopar, que a gente viu em conteúdos anteriores, se a gente não tiver a correção da temperatura ambiente, a gente vai estar imputando um erro grosseiro naquela medição. E aí isso pode desencadear várias circunstâncias no processo. Aqui a gente tem uma tabela que vai falar um pouco sobre o comportamento do erro sistemático, né? Ele é um erro que ele é constante, ele pode ser constante, ele tem um offset fixo, né? Então o que quer dizer isso? Que se eu faço, se vocês fazem, por exemplo, 5 medições em 5 pontos diferentes de um termômetro, você sempre vai encontrar o mesmo erro. Então, se eu meço o termômetro a 10 graus, eu vou encontrar 11. Se eu ler o termômetro a 20, eu vou encontrar 21. Se eu ler a temperatura de 30, eu vou encontrar 31. Esse é um comportamento do erro sistemático. Ele pode ser linear, né? Ou seja, ele varia proporcionalmente. Então, se eu estou lendo 10, ele está marcando 11. Se eu estou lendo 20, ele está marcando 22. Se eu estou lendo 30, ele está marcando 33. Esse erro vai crescendo de forma linear. E o não linear? O erro não linear ele tem uma variação mais complexa, porque ele vai depender da característica do seu instrumento industrial. Então, a gente tem na instrumentação industrial, normalmente os instrumentos analógicos, a gente pode dar um exemplo, os transmissores, né? Ou tudo que está acoplado a um transdutor de 4 a 20 mA, a gente tem sempre uma escala linear ali estabelecida. Se a gente tiver um termopar conectado num transdutor, mesmo o termopar tendo uma característica de curva polinomial, ele vai acabar seguindo a curva linear do transdutor do lado da coleta do resultado. Mas se você tiver, por exemplo, medindo um PT100 diretamente, sem nenhum outro artifício, o PT100 já tem uma característica de curva que não é polinomial, não é linear, é uma curva que segue a equação de segundo grau. Então você vai ter um outro comportamento uma outra característica de curva para você aplicar um erro. Então é importante a gente conhecer isso. Então na hora que vocês, por exemplo, tabularem o erro de um PT100, você não vai acompanhar essa variação linear ou essa variação proporcional. Isso não quer dizer que o instrumento tem problema. É só um comportamento diferente desse instrumento em relação à sua curva característica. O erro aleatório, ele tem várias causas, né? Vibração, flutuação elétrica. Às vezes, durante uma medição, se a gente não tiver uma rede de energia bem estabilizada, você está fazendo uma leitura agora ali, a sua tensão está em 220 volts, a gente tem um pico de energia, vai a 223 volts, dependendo do instrumento que você está utilizando, da qualidade desse instrumento, essa variação da rede ela pode trazer impacto para a sua medição. Então, isso é um erro aleatório que vai ser imputado ali no teu processo de análise. Você acaba minimizando isso como? Com o uso das médias através das repetições. Então, normalmente no processo de medição, calibração, ensaio, enfim, a gente normalmente faz de 3 a 5 leituras. Normalmente de 3 a 5 leituras é aquilo que apresenta o menor custo, né, do ponto de vista de processo industrial. Então, com essas 3 a 5 leituras, você consegue avaliar o comportamento do erro e detectar se você tem se você tem um erro sistemático, se você tem um erro aleatório ali implícito na medição. O erro grosseiro já é aquele erro que só de você olhar o resultado você já vai conseguir identificar que tem um problema, né? Você não pode ter uma leitura de um ponto de 10 graus que você leu 10, 10,1, 10,12, 10,15 e de repente você tem um 12 graus. Você vai desconfiar, vocês naturalmente vão desconfiar quando encontrar esse tipo de situação. O erro grosseiro está lá imputado. Como eu disse anteriormente, o erro sistemático é um erro que a gente pode trabalhar.
na sua correção, a gente não precisa descartar o instrumento. Então, o que é importante na hora de fazer a correção do erro sistemático? Identificar o erro via calibração. A calibração acaba sendo um método mais usual, mais prático e que traz mais resultados na questão da identificação do erro de um instrumento industrial. Calibração, na medida do possível, sempre que necessário, num laboratório acreditado à rede brasileira de calibração, é o que vai trazer um resultado de mais confiança para a gente avaliar isso. O ideal é quantificar o erro em vários pontos. O que isso quer dizer? Você minimamente fazer essa calibração ou essa medição em mais de 3 pontos do instrumento. Às vezes a gente tem instrumentos que a gente pega normalmente o início da escala, o meio da escala ou o final da escala. Mas a gente também pode ter situações que a gente utiliza, vamos supor aqui um manômetro de 0 a 100 kPa. Às vezes o processo ele fica lá estabelecido entre 50 e 80 kPa, aquele processo. Então não faz sentido, se aquele manômetro fica lá fixo naquele processo industrial, você fazer medição nas faixas de 10, 20, 30, 40 kPa. Então, normalmente faz a calibração uma faixa um pouquinho menor. Então, por exemplo, 40 kPa, se ele vai até 80, a gente faz de 40 a 90. Então, você pega aí de 3 a 5 pontos, entre 40 e 90, para você construir a curva de calibração, a curva de erro desse instrumento e conseguir determinar o padrão de comportamento dele em função do erro. E aí, com esses resultados, você consegue aplicar a técnica de correção adequada para aquele instrumento que você está utilizando. Aqui a gente vai apresentar para vocês 3 possíveis técnicas de correção de erro. Essas técnicas elas não se esgotam aqui, mas são as que a gente mais utiliza no nosso dia a dia na instrumentação industrial. A regra de 3 é aquela regra de 3 que a gente aprendeu na escola mesmo. Ela é a mais simples de se fazer, ela é a mais prática, mas não é a que traz os melhores resultados. Mas, aqui um exemplo, a gente tem a medição desse termômetro aqui em 3 pontos e a gente quer saber o resultado desse termômetro a 42 graus, por exemplo. A gente usa a regra de 3 aqui para a gente achar. Então, se vocês fizerem as contas aí usando essa regra de 3, na apostila de vocês está bem detalhado como é que vocês calculariam o erro de um instrumento utilizando a regra de 3, a gente vai chegar num valor de 40,56. Então, a gente não mediu o ponto de 42 graus nesse caso, mas a gente sabe que esse termômetro a 42 graus vai estar indicando algo próximo de 40,56. A gente poderia também utilizar essa técnica para fazer a correção do erro ali dos 50 graus, né? Esse ponto de 50, por exemplo, se a gente for imaginar numa medição real, qual que é o valor, qual que é o erro dessa calibração? A gente está falando de 1,6 graus. Então a gente sabe que o nosso instrumento está medindo 1,6 graus a menos do que o valor, aliás, o valor real, que é o valor lido no padrão de referência, está 1,6 graus menor do que o valor medido no nosso instrumento. Então, a gente consegue aplicar esse valor de 1,6 graus numa eventual leitura a 50 graus. Mas se a gente não estiver lendo 50 graus esse termômetro, se a gente estiver lendo esse termômetro a 42, como é o exemplo aqui, a gente consegue chegar nos 40,56. Essa é a ideia da regra de 3 aqui, para você poder calcular o erro no instrumento de medição. Uma outra técnica é a interpolação linear. A interpolação linear já é uma técnica que utiliza, vocês viram aí que na regra de 3 a gente utiliza só um ponto, e aí esse ponto a gente sempre tem que buscar aquele que está mais próximo do valor que a gente está de interesse nosso. Lá eram 7 graus de diferença de 35 para 42. Mas aqui na interpolação linear a gente já precisa de 2 pontos. Então eu tenho que, se a gente quisesse achar aqueles 42 graus utilizando a interpolação linear, a gente teria que pegar o 35 e o 50 para fazer os cálculos. Na apostila de vocês está bem detalhada a equação da interpolação linear.
vocês vão conseguir chegar nos resultados. Aqui nesse slide, a gente está falando de regressão linear. É a regressão matemática, que é uma outra técnica que a gente utiliza, que é uma técnica já utilizando o gráfico, e esse gráfico vai entregar para a gente uma equação. A equação desse gráfico, ela vai representar a característica daqueles dados coletados, daquelas leituras coletadas no instrumento, para que seja possível a gente encontrar os valores que são desconhecidos. Então aqui a gente deu um exemplo do uso da regressão linear para a leitura de 42 graus. Então se a gente aplicar a equação, aquela equação que está no slide, a gente vai chegar no valor de 40,54. O que quer dizer? Aquela equação representa os valores daquele nosso termômetro lá de leitura de 35, leitura de 50. Essa equação representa aqueles dados. A interpolação, a regressão linear é uma técnica, mas aí, como eu falei lá no início, dependendo da característica do instrumento de medição, vocês vão ter que utilizar outros tipos de regressão, porque precisa haver uma aderência do erro à curva que vocês estão querendo utilizar. Então, em alguns casos, uma regressão logarítmica, uma regressão polinomial, ela pode ficar mais aderente, né? A diferença entre a curva da regressão utilizada e a curva do erro de instrumento, ela tem que ser a menor possível para vocês terem o melhor resultado na correção do erro. Para concluir, a escolha correta depende do tipo de erro e dos pontos de calibração que foram feitos, né? O número de pontos. Os benefícios, você traz mais precisão e confiabilidade às suas leituras. Você reduz custos e desperdícios, porque nem sempre, como eu falei, a gente tem que descartar um nosso instrumento industrial. Às vezes a gente pode continuar utilizando, se a gente conhecer o erro que ele apresenta e se a gente conhecer a curva característica daquele instrumento, logo a gente consegue corrigir o erro de uma leitura feita, realizada. Melhora o controle de qualidade, sem dúvida. E a gente também fica adequado às normas técnicas, né? Porque às vezes você pensa que um instrumento, por ele estar apresentando um erro, que está tirando ele de uma característica de norma, ou deixando ele fora de classe, nesses casos, quando a gente aplica a técnica do erro, a gente elimina essa questão do instrumento estar fora de uma característica normativa e a gente traz o instrumento para a possibilidade de uso. E os resultados, as técnicas adequadas garantem resultado, garantem segurança, os resultados são confiáveis, e os profissionais capacitados, eles aplicam essas técnicas para o gerenciamento dos seus instrumentos de medição. Desejo bons estudos a vocês e nos vemos na próxima.